A chuva fina começava a cair naquela tarde de domingo, quando Laura avistou algo que faria seu coração parar por um instante. Duas silhuetas frágeis, sentadas lado a lado no acostamento empoeirado da estrada, com uma mala velha aos pés e os rostos marcados pelo tempo voltados para o nada. Ela quase não acreditou no que via. Quem abandona idosos na beira de uma estrada deserta? Seu primeiro impulso foi seguir em frente, afinal, tinha suas próprias batalhas para enfrentar. Mãe solteira, trabalhando em 2 empregos para sustentar a filha de 7 anos, Laura mal conseguia pagar as contas no fim do mês. Mas algo naqueles olhos cansados a prendeu como um imã invisível. O senhor segurava a mão da esposa com uma delicadeza que cortava a alma, como se aquele gesto fosse a única certeza que lhes restava no mundo. A mulher tremia, encolhida dentro de um casaco fino demais para o frio que se anunciava. Laura diminuiu a velocidade do carro, o coração batendo descompassado. Ela sabia que parar significaria se envolver, significaria assumir um peso que seus ombros já curvados talvez não suportassem. Mas como virar as costas para aquela cena? Como fingir que não viu 2 vidas jogadas à própria sorte como móveis velhos descartados? Suas mãos tremeram no volante. A decisão que tomaria nos próximos segundos mudaria não apenas a vida daquele casal, mas transformaria sua própria existência de maneiras que ela jamais poderia imaginar. O Fusca azul desacelerou completamente e parou a poucos metros do casal. Laura desligou o motor e ficou ali, paralisada, observando pelo retrovisor. A pequena Sofia dormia no banco de trás, abraçada ao seu ursinho de pelúcia surrado. Era melhor que a menina não acordasse agora. Não sabia ainda como explicaria aquela situação para uma criança. Respirou fundo, pediu forças a Deus e abriu a porta do carro. O vento frio da tarde chicoteou seu rosto enquanto caminhava na direção dos idosos. Seus passos hesitantes sobre o cascalho fizeram barulho suficiente para que eles levantassem os olhos. E naquele momento, Laura viu algo que a despedaçou por dentro. Não havia medo naqueles rostos, mas uma aceitação resignada do destino, como se já tivessem desistido de esperar por ajuda. O senhor devia ter uns 70 e poucos anos, cabelos brancos bagunçados pelo vento, roupas simples mas limpas. A senhora ao seu lado parecia ainda mais frágil, os lábios roxos de frio, as mãos nodosas entrelaçadas aos do marido. Laura se aproximou devagar, tentando não assustá-los. Sua voz saiu trêmula quando finalmente falou, perguntando se estavam bem, se precisavam de ajuda. O que ouviu em resposta fez suas pernas bambearem. Eles haviam sido deixados ali pelo próprio filho, que decidira que cuidar dos pais era um fardo pesado demais para carregar. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber se histórias como essa também acontecem perto de você. Deixa seu comentário, vou ler todos. O impacto daquelas palavras atingiu Laura como um soco no estômago. Ela conhecia bem a crueldade do mundo. Tinha suas próprias cicatrizes, mas aquilo ultrapassava todos os limites. Como um filho podia fazer isso? Seu pai havia morrido quando ela tinha 15 anos, e mesmo em meio ao luto e às dificuldades, sua mãe nunca a abandonara. Agora, ela própria era mãe e sabia o peso dessa responsabilidade, mas jamais, em nenhuma circunstância, conseguiria imaginar descartar Sofia como se fosse lixo. O senhor continuou falando, a voz embargada. Disse que se chamava Antônio, que a esposa ao lado era Marieta, companheira de 52 anos de casamento. Contou que o filho vinha reclamando há meses, dizendo que não tinha mais paciência para cuidar de velhos doentes, que precisava viver sua própria vida. Naquela manhã, prometeu levá-los para passear, mas os trouxe até ali, naquela estrada que cortava 2 pequenas cidades no interior, e simplesmente foi embora. Deixou a mala com algumas roupas e partiu, sem olhar para trás. Laura sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Não eram apenas lágrimas de compaixão, mas de revolta, de incompreensão diante de tanta maldade. Olhou para os lados, para aquela estrada vazia que se estendia em ambas as direções como uma cicatriz cinzenta rasgando a paisagem. Não havia casas por perto, não havia ninguém. Se ela não tivesse passado por ali naquele exato momento, o que teria acontecido com aquele casal quando a noite caísse, quando o frio aumentasse, quando a chuva se intensificasse? A imagem de Sofia dormindo no banco de trás lhe veio à mente. Sua filha tinha um lar,
tinha comida, tinha amor, mesmo que sobrasse pouco de tudo, mas tinha. E aqueles dois seres humanos, que haviam vivido mais de 7 décadas, que haviam construído uma família, não tinham mais nada além um do outro. A decisão se formou em seu peito antes mesmo que sua mente pudesse questionar. Ela não sabia como faria, não sabia de onde tiraria forças ou recursos, mas sabia que não podia deixá-los ali. Enxugou as lágrimas, esticou a mão para Antônio e disse as palavras que mudariam tudo. Seu Antônio levantou os olhos incrédulos quando Laura ofereceu sua mão e disse que eles iriam com ela. Marieta soltou um suspiro que parecia carregar o peso de anos de sofrimento, e pela primeira vez desde que chegaram àquele acostamento maldito, um brilho fraco de esperança acendeu em seus olhos cansados. Laura pegou a mala velha dos dois, surpreendendo-se com o quão leve era. Uma vida inteira reduzida àquele volume pequeno de pertences. Ajudou Antônio a se levantar, depois segurou o braço trêmulo de Marieta com cuidado, como se carregasse algo extremamente precioso e frágil, porque era exatamente isso que ela carregava, 2 vidas que dependiam agora de sua escolha, de sua compaixão, de sua coragem. Enquanto caminhavam lentamente até o carro, Laura sentiu o peso daquela responsabilidade apertar seu peito, mas também sentiu algo mais. Uma certeza estranha de que estava fazendo a coisa certa, mesmo sem saber para onde aquele caminho a levaria. Sofia despertou quando a porta do carro se abriu. Seus olhos sonolentos piscaram confusos ao ver os 2 desconhecidos entrando no banco traseiro junto com ela. Laura acariciou os cabelos da filha e sussurrou que aqueles eram vovô Antônio e vovó Marieta, e que eles precisavam de ajuda. A pequena Sofia olhou para o casal com aquela curiosidade inocente das crianças. Depois sorriu daquele jeito puro e ofereceu seu ursinho de pelúcia para Marieta, dizendo que ele ajudava quando estava com medo. A cena fez as lágrimas voltarem aos olhos de Laura enquanto ligava o carro. Marieta aceitou o brinquedo com mãos trêmulas e o abraçou contra o peito, os lábios murmurando um obrigado quase inaudível. Antônio apertou a mão da esposa, e Laura pôde ver pelo retrovisor que ele também chorava, mas eram lágrimas diferentes agora. O Fusca azul voltou à estrada, deixando para trás aquele acostamento cruel. Laura não sabia ainda que aquela era apenas a primeira de muitas decisões difíceis que teria que tomar. Não sabia que os dias seguintes testariam seus limites de força, paciência e fé. Não sabia que a história daquele encontro casual se tornaria algo muito maior do que ela poderia imaginar. Tudo o que sabia enquanto dirigia de volta para a pequena cidade onde morava era que não podia ter feito diferente. Seu apartamento de 2 cômodos mal cabia ela e Sofia, as contas já sufocavam no fim do mês, o trabalho duplo a deixava exausta. Mas ali, naquele momento, nada disso importava. O que importava eram aqueles 2 corações que voltavam a bater com esperança. A chuva começou a cair mais forte quando chegaram à cidade. As ruas estreitas e silenciosas do interior testemunhavam a volta daquele carro azul que agora carregava 4 almas em vez de 2. Laura estacionou em frente ao prédio velho onde morava, no 2º andar, sem elevador. Olhou para Antônio e percebeu que subir aquelas escadas seria um desafio para ele. Mas não havia escolha. Ajudou o casal a sair do carro, pegou a mala e, com Sofia segurando a mão de Marieta, começaram a subida lenta. Cada degrau parecia uma pequena vitória. Cada pausa para Antônio recuperar o fôlego era um lembrete de que aqueles 2 precisavam de muito mais do que um teto sobre a cabeça. Precisavam de cuidados, de remédios, de médicos, de atenção. E Laura não tinha nada disso para oferecer, além de sua boa vontade. Quando finalmente abriu a porta do apartamento, sentiu vergonha da simplicidade do lugar. O sofá velho, as paredes descascadas, a cozinha minúscula, o quarto único que dividia com Sofia. Mas Antônio e Marieta entraram como quem entram num palácio. Seus olhos percorreram o ambiente com uma gratidão que dispensava palavras. Laura improvisou um lugar para eles no sofá, trouxe cobertores limpos, preparou um chá quente. Sofia corria de um lado para o outro, empolgada com os novos hóspedes, fazendo 1000 perguntas que Laura mal conseguia responder. A noite caiu sobre a pequena cidade. E enquanto Antônio e Marieta finalmente descansavam, enrolados em cobertores no sofá da sala, Laura ficou sentada à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos, tentando processar o que havia feito. Olhou para o calendário na parede, para as contas atrasadas presas por um ímã na geladeira velha, para o dinheiro contado que teria que durar até o próximo pagamento. Como ia alimentar mais 2 bocas?
Como ia conseguir remédios para eles? Como ia dar conta de tudo? As dúvidas a assaltavam como feras famintas, mas toda vez que pensava em desistir, em procurar um abrigo, em pedir ajuda à assistência social, a imagem daquele casal abandonado na estrada voltava à sua mente. E ela sabia que não conseguiria. Não ainda. Não sem ao menos tentar. Sofia apareceu na cozinha de pijama, os olhos brilhando com aquela sabedoria estranha que algumas crianças possuem. Abraçou a mãe e sussurrou que tinha gostado dos vovós novos, que eles pareciam tristes, mas que ficariam felizes ali com elas. Laura abraçou a filha com força, sentindo as lágrimas molharem seus cabelos macios. Naquele abraço, encontrou a força que precisava. Se uma criança de 7 anos conseguia enxergar o que era certo, como ela, uma adulta, poderia vacilar? Levou Sofia para a cama, cobriu-a com carinho e voltou para a sala. Sentou-se na poltrona velha e ficou observando o casal dormir. A respiração difícil de Antônio, o corpo frágil de Marieta encolhido sob os cobertores. E naquele silêncio da noite, Laura fez uma promessa silenciosa. Cuidaria deles, acontecesse o que acontecesse. A madrugada trouxe consigo um frio cortante que infiltrou pelas frestas das janelas velhas. Laura não conseguia dormir direito, apenas cochilava na poltrona, acordando a cada ruído vindo do sofá onde o casal descansava. Por volta das 5 da manhã, ouviu Marieta tossindo, uma tosse seca e persistente que a fez levantar rapidamente. Aproximou-se devagar, colocou a mão na testa da senhora e sentiu o calor da febre. O pânico subiu por sua garganta. Marieta estava doente e ela não tinha dinheiro para médico particular. Teria que levá-la ao posto de saúde assim que amanhecesse, torcer para conseguir atendimento, para conseguir os remédios necessários. Antônio despertou com agitação, seus olhos arregalados de preocupação ao ver a esposa tremendo. Laura tentou acalmá-lo, disse que levaria Marieta ao médico, que tudo ficaria bem, mas as palavras soavam ocas até para ela mesma. Preparou um chá morno com mel, ajudou Marieta a beber, acomodou melhor os cobertores ao redor dela. Antônio segurou a mão da esposa e murmurou palavras de conforto, aquelas palavras que só 52 anos de amor conseguem moldar. Laura observou a cena e sentiu seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Voltou para a cozinha e começou a preparar o café da manhã com o pouco que tinha. Pão amanhecido, margarina, café ralo. Não era muito, mas teria que ser suficiente. Sofia acordou com o cheiro do café, apareceu sonolenta e foi direto abraçar Marieta, perguntando se a vovó estava doente. A sinceridade da criança arrancou um sorriso fraco da senhora, que afagou os cabelos da menina com ternura. Aquela cena simples, aquela demonstração pura de afeto, trouxe um calor para o ambiente frio do apartamento. Depois do café, Laura deixou Sofia com os vizinhos, uma senhora idosa que morava sozinha e adorava a companhia da menina. Ajudou Marieta a se vestir, apoiou-a enquanto desciam as escadas, com Antônio logo atrás se apoiando no corrimão enferrujado. O posto de saúde ficava a 6 quadras dali, e eles foram a pé porque Laura precisava economizar cada centavo de combustível. O caminho foi lento, pausado, mas eles chegaram. A fila já estava enorme, mesmo sendo cedo. Dezenas de pessoas aguardando atendimento no corredor úmido e mal iluminado. Laura pegou a senha e sentaram para esperar. 3 horas depois, quando finalmente foram chamados, a médica, uma mulher jovem de olhar cansado, examinou Marieta e diagnosticou uma infecção respiratória. Prescreveu antibióticos e antitérmicos. Laura olhou para a receita em suas mãos e sentiu o desespero apertar sua garganta. Os remédios eram caros. Com os descontos da farmácia popular, ainda assim custariam quase metade do dinheiro que ela tinha para passar a semana. Mas não havia escolha. Saíram do posto direto para a farmácia. Laura entregou a receita, esperou enquanto o farmacêutico separava os medicamentos e, quando veio o valor, sentiu as pernas fraquejarem. Pagou. Cada nota que saiu de sua carteira doía como um corte. Mas quando viu o alívio no rosto de Antônio ao receber a sacola com os remédios, soube que faria tudo de novo. Voltaram para casa devagar, Marieta parecendo ainda mais frágil sob a luz forte do meio-dia. Laura ajudou a tomar a primeira dose do antibiótico, deitou-a no sofá, cobriu-a com todos os cobertores que tinha.
Antônio sentou-se ao lado da esposa, segurando sua mão como sempre. Os dias que se seguiram foram uma batalha constante. Laura acordava antes do sol para preparar o café, dar os remédios para Marieta, deixar tudo organizado antes de sair correndo para o primeiro emprego. Trabalhava na padaria das 7 ao meio-dia, depois corria para casa, verificava como estavam Antônio e Marieta, preparava um almoço simples, comia em pé enquanto trocava de roupa e seguia para o segundo emprego, limpando escritórios até às 9 da noite. Chegava em casa exausta, os pés inchados, as costas doendo, mas ainda tinha que dar banho em Sofia, verificar a lição de casa, preparar o jantar, dar os remédios para Marieta, conversar um pouco com Antônio, que sempre a esperava acordado para agradecer mais uma vez. Ela caía na cama bem depois da meia-noite e acordava poucas horas depois para recomeçar tudo. Seu corpo gritava por descanso, mas sua alma encontrava forças em lugares que ela desconhecia existir. Marieta começou a melhorar aos poucos. A febre baixou, a tosse diminuiu, a cor voltou ao rosto. E com a melhora física veio também uma aproximação maior. A senhora começou a ajudar no que podia. Dobrava as roupas lavadas, descascava legumes sentada à mesa, contava histórias antigas para Sofia, que escutava fascinada. Antônio, por sua vez, consertou a torneira que pingava há meses, ajeitou a porta do armário que não fechava direito, pequenos reparos que Laura nunca tinha tempo de fazer. Eles estavam se tornando uma família estranha e improvável, mas uma família. No entanto, Laura sabia que aquela situação não era sustentável. O dinheiro estava acabando mais rápido do que ela ganhava. As contas atrasadas se acumulavam. Em uma semana, o aluguel venceria e ela não tinha como pagar. Uma noite, depois de colocar Sofia para dormir, Laura sentou à mesa da cozinha com Antônio. Marieta já dormia no sofá, sua respiração finalmente tranquila e regular. Laura sabia que precisava ter aquela conversa, por mais dolorosa que fosse. Começou devagar, explicando sua situação financeira, dizendo que precisava encontrar uma solução, que talvez fosse melhor procurar um abrigo para eles, onde receberiam cuidados adequados. Antônio escutou em silêncio, seus olhos marejados refletindo a luz fraca da lâmpada amarelada. Quando ela terminou de falar, ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela com força. Então, começou a contar sua história. Disse que ele e Marieta nunca foram ricos, mas sempre trabalharam honestamente. Ele fora pedreiro a vida toda, ela costureira. Criaram 3 filhos com muito sacrifício. Dos 3, apenas um permaneceu perto, aquele que os abandonou na estrada. Os outros 2 se mudaram para longe e perderam o contato há anos. Quando a saúde começou a fraquejar, venderam a casa pequena que possuíam para pagar dívidas médicas e foram morar com o filho. Mas o filho mudou, ou talvez sempre tivesse sido assim e eles não quiseram enxergar. Ele via os pais como um fardo, cobrava cada prato de comida, cada conta de luz, cada remédio. Até que naquele domingo, simplesmente decidiu se livrar do problema. Antônio pausou, engoliu seco e disse a Laura que ele entendia perfeitamente a dificuldade dela, que não queria ser um peso, mas que se fossem para um abrigo, Marieta não resistiria. Ela precisava de amor, de família, de um lar, mesmo que pequeno e simples. E então ele disse algo que deixou Laura sem palavras. Disse que tinha um segredo, algo que nunca contaram ao filho por medo de que ele tomasse tudo. Laura regalou os olhos confusa. Antônio levantou com dificuldade e foi até a mala velha que estava encostada na parede da sala. Voltou trazendo um envelope amarelado pelo tempo. Sentou-se novamente e abriu o envelope com mãos trêmulas. De dentro, tirou papéis antigos, documentos que Laura não compreendeu de imediato. Antônio explicou que aqueles eram documentos de uma pequena propriedade rural que ele havia herdado do pai, um pedaço de terra no interior, a cerca de 50 quilômetros daquela cidade. Não era grande coisa, uma casa velha de 2 quartos, um pedaço de terra que não servia para plantar muito, mas era deles. Era tudo o que restava de um passado. Melhor. Ele nunca mexeu naquilo com que não tinha forças para trabalhar a terra e depois que a saúde piorou, simplesmente esqueceu. Mas o terreno estava lá, registrado em seu nome, pago, sem dívidas. Laura pegou os documentos, suas mãos tremendo. Uma propriedade, uma casa, mesmo que velha, mesmo que precisando de reformas, era um lugar.
Era a solução que ela não sabia que existia. Mas logo a realidade a atingiu. Ela não tinha dinheiro para reformar uma casa velha, não tinha como se mudar, não tinha como largar os empregos que mal pagavam as contas. Antônio pareceu ler seus pensamentos. Disse que se ela aceitasse se mudar para lá com eles, poderiam vender aquela propriedade ou tentar recomeçar juntos. Dividir as despesas, unir forças. Ele ainda conseguia fazer pequenos trabalhos. Marieta podia costurar. Sofia teria um quintal para brincar em vez de ficar presa num apartamento apertado. Era uma loucura, Laura sabia disso. Mas olhou para aqueles olhos esperançosos de Antônio. Olhou para Marieta dormindo pacificamente pela primeira vez em dias. Olhou para a porta do quarto onde Sofia sonhava e pensou: talvez fosse uma loucura necessária. A decisão não foi fácil, mas foi rápida. Na manhã seguinte, Laura pediu folga no trabalho, alegou uma emergência familiar. Pegou o carro, levou Antônio junto e foram conhecer a propriedade. O caminho era longo, estrada de terra no final, mas quando chegaram, Laura sentiu algo se mover dentro de seu peito. A casa era realmente velha, a pintura descascada, o telhado com algumas telhas quebradas, mas tinha uma estrutura sólida. 2 quartos pequenos, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Bem mais espaço do que o apartamento apertado. E havia um quintal, um pedaço de terra com algumas árvores frutíferas abandonadas, um poço velho. O silêncio do lugar era reconfortante, quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Não havia vizinhos muito perto. A casa mais próxima estava a uns 500 metros. Era isolado, mas era pacífico. Antônio caminhou lentamente ao redor da propriedade, tocando as paredes como quem reencontra um velho amigo. Contou que nascera naquela casa, que passara a infância brincando naquele quintal, que conhecera Marieta numa festa na cidade vizinha e a trouxera para conhecer o lugar antes de se casarem. Havia memórias ali, memórias boas que o filho nunca soube valorizar. Laura entrou na casa, o cheiro de mofo e abandono invadindo suas narinas. Mas sob a sujeira e o descuido, ela viu potencial. Viu um lar, viu um recomeço. Os custos da mudança seriam menores do que continuar pagando aluguel na cidade. Podia vender os poucos móveis que tinha, economizar com transporte, já que não precisaria ir e voltar da cidade todo dia. Talvez conseguisse um trabalho por ali perto, ou mesmo trabalhar pela internet fazendo algo. As possibilidades começaram a se desenhar em sua mente. Voltaram para a cidade decididos. Laura conversou com Sofia naquela noite. Explicou que iriam se mudar para uma casa no interior, que teria um quintal enorme para brincar, que os vovós iriam juntos, que... De uma aventura. Sofia, com aquela capacidade infantil de se adaptar, ficou empolgada. Perguntou se poderia ter um cachorro, ao que Laura riu e disse que veriam. Nos dias seguintes, Laura se movimentou como nunca. Avisou que deixaria o apartamento, negociou com o senhorio para sair antes do vencimento do contrato, vendeu os móveis que não levariam, organizou as poucas coisas que possuíam em caixas. Pediu demissão dos 2 empregos, queimando pontes, mas sentindo-se estranhamente livre. Antônio e Marieta ajudavam no que podiam, embalando louças, separando roupas, contando histórias sobre a casa para onde iriam. A vizinha que cuidava de Sofia chorou quando soube da mudança, mas abraçou Laura e disse que ela estava fazendo a coisa certa, que precisava pensar em si mesma e na filha, e que aquele casal de idosos era uma bênção disfarçada. No sábado seguinte, um amigo que tinha um caminhão pequeno ajudou com a mudança em troca de um almoço. Carregaram tudo o que cabia, que não era muito, algumas caixas de roupas, panelas velhas, colchões finos, os brinquedos de Sofia. Quando trancaram a porta do apartamento pela última vez, Laura sentiu um misto de medo e alívio. Estava deixando para trás tudo o que conhecia, mas também estava deixando para trás as dívidas, a exaustão, a sensação de estar sempre afundando. Olhou para Antônio e Marieta sentados no banco de trás do Fusca, para Sofia animada ao lado deles e respirou fundo. Era agora ou nunca. A chegada na propriedade foi marcada por um pôr do sol alaranjado que pintava o céu do interior com cores que Laura esquecera que existiam. Sofia pulou do carro e correu pelo quintal, gritando de alegria, descobrindo as árvores, os pássaros, o poço. Antônio ajudou a descarregar as caixas, insistindo em carregar algo mesmo com suas limitações. Marieta entrou na casa devagar, tocando as paredes, os batentes das portas, e Laura viu lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado da senhora.
Eram lágrimas de alívio, de retorno, de recomeço. Passaram a primeira noite dormindo em colchões no chão, sem energia elétrica porque ainda precisavam regularizar a situação, apenas com velas e lanternas. Mas havia algo mágico naquele desconforto. Havia esperança. Havia união. Jantaram pão com mortadela sentados em círculo no chão da sala, rindo das sombras que as velas faziam na parede. Sofia adormeceu entre Marieta e Laura, segura e feliz. Antônio ficou acordado por mais tempo, olhando pela janela quebrada para o céu estrelado que não se via na cidade. Murmurou um obrigado silencioso para o universo, para aquela mãe solteira que o salvara quando ninguém mais se importava. Laura, deitada ao lado da filha, olhou para o teto manchado e pensou em tudo o que ainda precisava fazer. Consertar o telhado, limpar a casa, encontrar uma fonte de renda, matricular Sofia na escola local, cuidar da saúde de Marieta. A lista era enorme, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu esmagada por ela. Sentiu-se desafiada, mas não derrotada. Os primeiros dias na casa foram de adaptação e trabalho duro. Laura acordava com o sol, assim como Antônio, e juntos começavam a limpar e consertar o que podiam com as ferramentas velhas que encontraram num galpão nos fundos. Marieta assumiu a cozinha, preparando refeições simples, mas saborosas com os ingredientes básicos que tinham. Sofia explorava cada canto do quintal, fazendo amizade imaginária com os pássaros, dando nomes às árvores. A menina parecia ter florescido naquele ambiente, longe do apartamento claustrofóbico da cidade. Laura notou que a filha ria mais, corria mais, dormia melhor, e isso por si só já valia todo o risco que haviam corrido. Um dia, enquanto consertava a cerca de madeira que cercava parte do quintal, Laura ouviu o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Virou-se e viu uma caminhonete velha parando em frente à propriedade. De dentro desceu um homem de meia idade, chapéu de palha, roupas de trabalho. Ele se aproximou com um sorriso no rosto e se apresentou como Joaquim, dono da propriedade vizinha. Disse que viu movimento na casa abandonada e veio ver quem eram os novos moradores. Laura explicou a situação brevemente, sem entrar em detalhes sobre o abandono do casal. Joaquim escutou atento, balançando a cabeça, e então ofereceu ajuda. Disse que se precisassem de qualquer coisa, era só chamar, que aquela comunidade pequena cuidava uns dos outros. Comentou que sua esposa fazia faxinas para algumas famílias da região e que talvez Laura pudesse ajudá-la se estivesse procurando trabalho. Era pouco, mas era alguma renda. Laura aceitou imediatamente, agradecida. Joaquim ainda ofereceu emprestar algumas ferramentas para os consertos da casa e se despediu dizendo que voltaria outro dia com a esposa para conhecer todos direito. Aquele pequeno gesto de solidariedade acendeu uma chama de esperança no peito de Laura. Talvez ali, naquele lugar simples e afastado, eles realmente pudessem reconstruir suas vidas. Nos dias seguintes, Joaquim cumpriu sua promessa. Trouxe ferramentas, trouxe a esposa, Dona Rosa, uma mulher simpática e falante que imediatamente se encantou com Marieta e Sofia. As duas mulheres conversaram por horas na cozinha enquanto preparavam um almoço comunitário. Dona Rosa confirmou que precisava de ajuda nas faxinas e combinou de Laura começar na semana seguinte. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para comprar comida e aos poucos reformar a casa. Joaquim, vendo que Antônio entendia de construção, ofereceu alguns bicos de pedreiro em construções pequenas da região. Nada pesado, apenas consultorias e pequenos reparos que Antônio ainda conseguia fazer. O velho senhor aceitou, seus olhos brilhando com a possibilidade de voltar a ser útil. Marieta, por sua vez, começou a costurar novamente. Dona Rosa espalhou a notícia de que havia uma costureira boa na região e logo apareceram pequenos serviços, barras de calça, consertos de roupas, ajustos. Não era um salão de costura, mas era um começo. A casa lentamente foi ganhando vida. Laura e Antônio consertaram o telhado, pintaram as paredes com tinta barata, limparam o poço e descobriram que a água ainda era boa. Regularizaram a energia elétrica com a ajuda de Joaquim, que conhecia os trâmites. Sofia começou a frequentar a escolinha local, a apenas 2 quilômetros de distância, e fez amizades rapidamente. A menina voltava todos os dias contando novidades, trazendo desenhos e radiando felicidade. Os meses foram passando e aquela casa que era apenas uma possibilidade se transformou num verdadeiro lar. Laura trabalhava nas faxinas 3 vezes por semana, ganhava o suficiente para as despesas básicas. Antônio fazia seus pequenos trabalhos de pedreiro, contribuindo com o que podia.
Marieta costurava e ainda cuidava da casa, preparando as refeições, mantendo tudo organizado. Sofia crescia saudável e feliz. Mas nem tudo eram flores. Houve dias difíceis. Marieta teve uma recaída da infecção respiratória e precisaram correr para o hospital da cidade mais próxima. Os custos foram altos, comeram todas as economias que haviam conseguido juntar. Laura chegou a pensar que não conseguiriam, que teriam que voltar atrás. Mas Joaquim e Dona Rosa organizaram uma vaquinha na comunidade pequena e conseguiram ajuda para pagar os remédios. Aquilo ensinou Laura uma lição valiosa. Às vezes, a riqueza não está no dinheiro, mas nas pessoas ao redor. Houve também o dia em que uma tempestade derrubou uma árvore velha que caiu perigosamente perto da casa, quase destruindo o que haviam construído. Levaram semanas para limpar os destroços, mas fizeram juntos, como uma família. E havia os dias em que a saudade do filho que os abandonara apertava o coração de Antônio e Marieta. Laura via o casal quieto, olhando para o nada, e sabia que estavam pensando nele. Tentava consolar, mas sabia que algumas dores não tinham cura, apenas aprendiam a conviver. Mesmo assim, aos poucos, aquela dor foi dando lugar a uma paz maior, a uma aceitação de que família não é apenas sangue, mas escolha, presença, amor verdadeiro. Certa tarde de sábado, quase um ano depois daquela mudança que mudara tudo, Laura estava no quintal estendendo roupas no varal quando ouviu o barulho de um carro desconhecido. Não era a caminhonete de Joaquim. Era um carro maior, mais novo. Virou-se e viu um homem descendo, trajando roupas urbanas, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. Seu coração disparou quando Antônio, que estava consertando a cerca próxima, deixou cair o martelo e ficou paralisado. Era ele, o filho. Ele havia encontrado os pais. O homem caminhou lentamente até a cerca, tirando os óculos, revelando um rosto que misturava vergonha e algo mais difícil de decifrar. Laura se aproximou, colocando-se instintivamente entre ele e o Antônio, protetora. O filho falou, a voz hesitante, dizendo que estava procurando pelos pais há meses, que tinha se arrependido, que queria conversar. Antônio não se mexeu, não falou. Marieta apareceu na porta da casa, uma mão na boca, os olhos arregalados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura não sabia o que fazer, o que dizer. Aquele homem era o filho deles, mas também era aquele que os abandonara na estrada. Será que as pessoas realmente mudam? Será que o arrependimento era genuíno? E mais importante, o que Antônio e Marieta queriam. O filho deu mais um passo, e então aconteceu algo que ninguém esperava. Antônio levantou a mão, um gesto firme que fez o filho parar no lugar. O velho senhor respirou fundo, seus olhos encontrando os de Marieta, que ainda estava na porta. Passou-se uma eternidade em poucos segundos. Então Antônio falou, sua voz firme, mas trêmula de emoção. Disse ao filho que durante meses eles haviam esperado que ele voltasse, que se arrependesse, que ao menos ligasse para saber se estavam vivos. Disse que nas primeiras semanas Marieta chorava todas as noites, perguntando onde haviam errado na criação, o que tinham feito para merecer aquilo. Disse que chegaram a pensar que morreriam naquela estrada, sozinhos e esquecidos. Mas então Laura apareceu, uma desconhecida, que não lhes devia nada, que tinha suas próprias batalhas, mas que escolheu amparar dois velhos abandonados. Ela lhes deu mais do que abrigo, deu dignidade, amor, família. Antônio apontou para casa, para o quintal, para Sofia, que havia parado de brincar e observava tudo de longe. Disse que aquilo era o lar deles agora, construído com suor, lágrimas e muito amor. E que se o filho realmente estava arrependido, se realmente queria fazer parte de suas vidas novamente, teria que aceitar que as coisas haviam mudado. Não poderia simplesmente aparecer e esperar que tudo voltasse a ser como antes. O filho ouviu tudo de cabeça baixa. Quando Antônio terminou, ele tentou falar, tentou se explicar, mas as palavras saíam atropeladas, fracas. Disse que havia passado por problemas financeiros, que a esposa o pressionava, que não sabia lidar com a situação, que cometeu um erro terrível. Mas quanto mais falava, mais as desculpas soavam vazias. Laura observou Marieta e viu a senhora descer lentamente os degraus da varanda, aproximando-se com passos lentos.
Marieta parou diante do filho, seus olhos molhados de lágrimas. Por um momento, Laura pensou que ela o abraçaria, que o perdão viria fácil, como sempre vem das mães. Mas Marieta surpreendeu a todos. Ela ergueu a mão, não para bater, mas para tocar o rosto do filho, um toque suave, quase fantasmagórico. E então disse algo que cortou o coração de todos ali presentes. Disse que o amava, sempre amaria, porque ele era seu filho, e esse amor era maior do que qualquer mágoa. Mas disse também que ele as havia decepcionado de uma forma que não poderia ser facilmente esquecida. Que ela e Antônio haviam passado por um inferno e que se não fosse por Laura, estariam mortos. Disse que ele precisava entender a gravidade do que fizera, não apenas com palavras, mas com ações. Se quisesse fazer parte de suas vidas novamente, teria que provar que era digno dessa segunda chance. Teria que aceitar Laura e Sofia como parte da família também, porque era isso que elas eram agora. O filho, de joelhos no chão naquele momento, chorava abertamente. Disse que entendia, que faria qualquer coisa para se redimir, que estava disposto a ajudar, a estar presente, a realmente cuidar deles como deveria ter feito desde o início. Mas havia algo em seus olhos que Laura não conseguiu decifrar completamente. Era realmente arrependimento ou havia algo mais? Ela manteve suas guardas erguidas. Antônio e Marieta concordaram em dar uma chance ao filho, mas deixaram claro que seria um processo lento, que precisariam de tempo para curar as feridas. O filho ficou por algumas horas, conversando, conhecendo a casa, conhecendo um pouco de como era a vida deles agora. Sofia se manteve distante, desconfiada, protegendo seus avós com a intuição afiada das crianças. Quando o filho finalmente foi embora, prometendo voltar na semana seguinte, um silêncio pesado se instalou na casa. Laura, Antônio e Marieta se sentaram à mesa da cozinha, ninguém sabendo exatamente o que dizer. Sofia subiu no colo de Laura e perguntou baixinho se o homem mau ia levar os vovós embora. Laura abraçou a filha e garantiu que não, que ninguém ia levá-los, que eles eram uma família agora, e família não se abandona. Mas por dentro ela mesma tinha suas dúvidas. O filho voltou na semana seguinte, como prometeu, e na outra, e na outra. Aos poucos, foi provando que talvez, apenas talvez, tivesse realmente mudado. Começou trazendo mantimentos, ajudando nos consertos da casa, passando tardes inteiras conversando com os pais. Laura observava tudo com cautela, pronta para proteger Antônio e Marieta caso necessário. Mas, com o tempo, teve que admitir que ele parecia genuinamente diferente. Descobriu-se que ele havia se divorciado, que aquilo fora um ponto de virada em sua vida, que o fizera reavaliar suas prioridades e perceber o quanto estava errado. Não justificava o que fizera, mas explicava parte do caminho de volta. Meses depois, numa tarde de domingo, todos estavam reunidos no quintal. O filho, cujo nome era Roberto, havia trazido um churrasco e montado uma pequena festa. Sofia finalmente começara a aceitar sua presença, principalmente depois que lhe trouxeram um cachorrinho de presente para ela, um vira-lata caramelo que a menina nomeou de Caramelo, obviamente. Antônio e Roberto conversavam sobre os velhos tempos, rindo de memórias que pareciam perdidas. Marieta costurava sentada numa cadeira, observando tudo com um sorriso tranquilo nos lábios. Laura observava aquela cena de longe, sentada nos degraus da varanda, uma xícara de café na mão. Pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele domingo chuvoso em que encontrou dois idosos abandonados na estrada. Pensou em como um único ato de bondade havia transformado não apenas a vida deles, mas a dela também. Tinha aprendido que família é construída com escolhas, com presença, com sacrifício. Aprendeu que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de problemas. Aprendeu que ela era mais forte do que imaginava. O sol começava a se pôr, pintando o céu com aqueles tons alaranjados que ela tanto amava agora. Sofia corria pelo quintal com Caramelo, seus risos ecoando pela propriedade. Antônio e Roberto trabalhavam juntos consertando o portão velho, pai e filho, reconectando através do trabalho. Marieta chamou Laura para dentro, dizendo que o jantar estava quase pronto. Enquanto caminhava para a cozinha, Laura passou a mão pela parede da casa, sentindo a textura da tinta que ela mesma havia aplicado. Aquela casa, que era apenas uma estrutura abandonada, agora pulsava com vida, com amor, com histórias.
E tudo porque, naquele dia chuvoso, ela escolheu parar, escolheu ajudar, escolheu amar. A vida não ficou perfeita. As contas continuavam apertadas, os desafios ainda surgiam, as preocupações não desapareceram. Mas havia algo diferente agora. Havia propósito, havia união, havia uma certeza de que não estavam sozinhos. Dona Rosa e Joaquim se tornaram parte dessa família estendida, aparecendo frequentemente para almoços e ajuda mútua. A comunidade pequena os abraçou como os seus. Certa noite, já tarde, depois que todos haviam ido dormir, Laura se viu novamente sentada à mesa da cozinha, o lugar onde tantas decisões difíceis foram tomadas. Antônio apareceu, insone como sempre. Sentou-se ao lado dela e ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. Então ele falou, sua voz rouca de emoção. Disse que nunca conseguiria agradecer o suficiente pelo que ela fizera. Que ela não apenas salvou 2 vidas naquele dia, mas devolveu a dignidade deles, a vontade de viver, a esperança. Disse que viu Laura lutar, trabalhar além de seus limites, sacrificar seu conforto por 2 desconhecidos, e que isso era raro, precioso, quase impossível de encontrar nos dias de hoje. Laura sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Respondeu que eles também a salvaram, de uma forma diferente. Que cuidar deles lhe ensinou sobre amor incondicional, sobre família verdadeira, sobre força que ela não sabia possuir. Que Sofia ganhou avós amorosos que ela nunca tivera, já que os pais de Laura haviam morrido jovens. Que aquela casa, aquela vida, era tanto um lar para eles quanto para ela e Sofia. Eles se abraçaram ali, naquela cozinha simples, 2 sobreviventes de suas próprias tempestades que encontraram refúgio um no outro. Roberto continuou vindo. A relação com os pais melhorava aos poucos, cicatrizando feridas que levariam anos para sarar completamente, talvez nunca totalmente. Mas havia esforço, havia presença, havia amor tentando renascer das cinzas. Num domingo especial, quase 2 anos depois daquele encontro na estrada, eles organizaram uma festa de aniversário de casamento para Antônio e Marieta. 54 anos juntos merecia celebração. A festa foi simples, mas linda. Dona Rosa fez o bolo, Joaquim trouxe violão e cantou músicas antigas. Sofia fez uma apresentação de dança que arrancou aplausos de todos. Roberto fez um discurso emocionado, pedindo perdão publicamente aos pais e agradecendo a Laura por ter sido a pessoa que ele falhou em ser. Marieta e Antônio renovaram os votos ali mesmo, no quintal daquela casa que representava seu recomeço, suas mãos entrelaçadas como sempre estiveram, seus olhos refletindo uma vida inteira de amor. Laura observou tudo com o coração transbordando. Naquele momento, entendeu que aquela era a recompensa. Não uma recompensa material, não reconhecimento público, mas aquela sensação Profunda de ter feito a diferença. De ter escolhido o amor quando seria mais fácil escolher a indiferença. De ter construído algo bonito e verdadeiro a partir de uma situação desesperadora. Sofia crescia vendo aquilo. Crescia aprendendo que ajudar o próximo não é opcional, é essencial. Que família transcende sangue. Que mesmo nas situações mais difíceis, a bondade pode florescer. A menina que conhecera aquele casal de idosos no banco de trás do Fusca aos 7 anos, agora, com 9, os tratava verdadeiramente como seus avós, com um amor puro e genuíno. As estações passaram. A casa foi melhorando aos poucos, ganhou nova pintura, reformaram a cozinha, ampliaram o quintal com a ajuda de Roberto, que começou a contribuir financeiramente também. Plantaram uma horta que fornecia legumes frescos. Antônio construiu um galinheiro e agora tinham ovos caipiras. Marieta abriu uma pequena oficina de costura num dos quartos, sempre tinha trabalho. Laura conseguiu alguns trabalhos online editando textos, o que lhe dava mais flexibilidade de horário. A vida não era perfeita, mas era boa, era honesta, era cheia de significado. Em uma tarde ensolarada, Laura estava podando as roseiras que Marieta havia plantado na frente da casa, quando um carro desconhecido parou. Uma mulher desceu, câmera na mão, se apresentou como repórter de um jornal local. Disse que tinha ouvido a história através de Dona Rosa, que contara para uma amiga, que contara para outra, e assim a história se espalhou.
A repórter queria fazer uma matéria sobre aquela família inusitada, sobre o ato de bondade que mudou vidas. Laura hesitou. Não fizera aquilo por reconhecimento. Mas Antônio e Marieta, que vieram ver o que acontecia, disseram que talvez fosse importante, que talvez aquela história pudesse inspirar outras pessoas a também pararem, a também ajudarem, a também escolherem o amor em vez da indiferença. Então Laura concordou. A matéria foi publicada na semana seguinte, uma página inteira com fotos da família, da casa, contando a história do resgate na estrada até o presente. O impacto foi imediato. Pessoas começaram a ligar, a mandar mensagens, compartilhando suas próprias histórias de abandono de idosos, de atos de bondade, de fé na humanidade. Alguns queriam ajudar, ofereciam doações, que Laura recusou gentilmente, dizendo que não precisavam, que já tinham tudo o que necessitavam. Outros apenas queriam agradecer, dizer que aquela história lhes dera esperança num mundo que muitas vezes parece tão cruel. Uma escola da região pediu para Laura dar uma palestra sobre empatia e solidariedade. Ela aceitou, nervosa, mas sentiu que era importante. Falou para uma sala cheia de adolescentes sobre aquele domingo chuvoso, sobre a decisão de parar, sobre os desafios e as recompensas. Os jovens escutaram em silêncio, alguns emocionados. No final, uma menina levantou a mão e perguntou como Laura encontrou coragem para ajudar quando ela mesma estava em dificuldades. Laura pensou por um momento e respondeu que não foi coragem, foi apenas não conseguir virar as costas. Foi lembrar que ela também já precisou de ajuda na vida, que quando seu pai morreu, vizinhos levaram comida, pagaram contas, cuidaram dela. Foi entender que somos todos conectados, que o sofrimento de um deveria ser a preocupação de todos, que no final, tudo o que realmente temos são uns aos outros. A matéria trouxe uma consequência inesperada. O prefeito da cidade, tocado pela história, criou um programa de acolhimento para idosos abandonados, um projeto pequeno, mas significativo, inspirado no caso de Antônio e Marieta. Laura foi convidada para a inauguração, levou toda a família. Ver aquilo, ver que de alguma forma sua escolha naquele domingo chuvoso havia plantado uma semente que agora florescia em política pública, em ajuda real para outras pessoas, foi avassalador. Ela chorou durante todo o discurso do prefeito. Não lágrimas de tristeza, mas de realização, de saber que pequenos atos importam, que uma pessoa pode sim fazer diferença. Os anos continuaram passando. Sofia se tornava uma adolescente consciente e bondosa. Roberto se tornou um filho presente, nunca mais faltando, sempre ajudando, reconstruindo pacientemente a confiança perdida. Antônio e Marieta envelheciam com dignidade, cercados de amor, cuidados, rodeados de uma família que escolheram tanto quanto foram escolhidos por ela. E Laura? Laura descobriu uma força interior que não sabia possuir. Descobriu que a felicidade não está em ter muito, mas em compartilhar o pouco que se tem. Numa manhã de outono, 5 anos após aquele encontro que mudou tudo, Laura acordou cedo como sempre. Preparou o café, ouviu os pássaros cantando lá fora, sentiu o cheiro da terra úmida do sereno. Caminhou até a varanda e se sentou na cadeira de balanço que Roberto havia construído. Dali, observou Antônio no quintal, já acordado cuidando das galinhas. Viu Marieta na cozinha, preparando o pão caseiro que fazia toda semana. Ouviu Sofia, se arrumando para a escola, cantarolando alguma música que aprendera. E sentiu uma paz profunda invadir seu ser. Aquela era a vida que ela escolhera quando parou naquele acostamento. Uma vida de desafios, sim, mas também de amor verdadeiro, de propósito, de significado. Não era rica em dinheiro, mas era infinitamente rica em coisas que dinheiro não compra. Tinha uma família unida, tinha saúde, tinha paz, tinha a certeza de que fizera a coisa certa. Às vezes ainda pensava naquele momento de decisão, quando suas mãos tremeram no volante. E se tivesse seguido em frente? E se tivesse ignorado aquelas 2 figuras solitárias no acostamento? Sua vida seria mais fácil financeiramente? Talvez. Mas seria vazia, seria sem propósito. Sem Antônio contando histórias engraçadas no jantar, sem Marieta ensinando Sofia a costurar, sem Roberto se tornando o irmão que ela nunca teve, sem essa sensação de pertencimento que agora preenchia cada canto de seu coração. Não, ela não trocaria nada, absolutamente nada. O sol nascia completamente agora, banhando a propriedade com luz dourada. Um novo dia começava, trazendo consigo suas pequenas alegrias e desafios,
mas eles enfrentariam juntos, como sempre, como família. A história de Laura, Antônio, Marieta e Sofia se tornou lenda na pequena região. As pessoas apontavam para a casa quando passavam pela estrada de terra e contavam para os filhos sobre a mulher que salvou 2 idosos e ganhou uma família. Mas para aqueles que viviam ali, não era lenda, era vida, era real. Era o resultado de uma escolha simples mas profunda: parar e ajudar. Anos depois, quando Laura já estava com cabelos grisalhos e Sofia era uma jovem adulta cursando enfermagem na cidade, inspirada pelos cuidados que via a mãe ter com os avós, Antônio e Marieta comemoraram 60 anos de casamento. A festa foi maior dessa vez. Toda a comunidade compareceu. Roberto trouxe os netos, frutos de um novo casamento, crianças que chamavam Antônio e Marieta de bisavós e Laura de tia. A casa, agora totalmente reformada e ampliada, mal cabia tanta gente, tanto amor, tanta vida. Durante a festa, Laura se encontrou novamente sentada na varanda, observando. Antônio e Marieta dançavam devagar no centro do quintal, seus movimentos trêmulos mas cheios de amor. Sofia ajudava a servir os convidados, sempre com um sorriso no rosto. Roberto brincava com os filhos pequenos, um pai presente, diferente do homem que abandonara os pais anos atrás. A transformação era completa. Dona Rosa se aproximou de Laura, sentou-se ao seu lado. Ficaram em silêncio por um momento, apenas observando a cena. Então Dona Rosa disse baixinho que Laura era um anjo, que Deus colocara ela naquela estrada naquele dia específico por um motivo. Laura sorriu e respondeu que não era anjo, era apenas humana, com defeitos e medos como qualquer outro, mas que aprendera uma lição valiosa naquele dia, que todos temos a capacidade de ser a resposta para a oração de alguém, que todos podemos escolher parar em vez de seguir em frente, que todos podemos fazer a diferença, não importa quão pequenos sejamos ou quão pouco tenhamos, basta querer, basta escolher o amor. A noite caiu sobre a festa, mas ninguém foi embora. Acenderam fogueiras no quintal, as crianças assavam marshmallows, os adultos conversavam sobre a vida. Havia música, risadas, histórias sendo contadas e recontadas. E no centro de tudo, Antônio e Marieta, agora sentados em suas cadeiras, mãos entrelaçadas como sempre, olhando para aquela família enorme e improvável que haviam construído a partir das cinzas do abandono. Antônio olhou para Laura e sorriu, aquele sorriso cansado mas genuíno. Ela sorriu de volta. Não precisavam de palavras, sabiam o que compartilhavam, sabiam o vínculo indestrutível que os unia. Ela o salvara naquele dia na estrada, mas ele também a salvara, de uma forma diferente, mas igualmente importante. Deu-lhe propósito quando ela estava apenas sobrevivendo. Deu-lhe família quando ela se sentia sozinha. Deu-lhe a oportunidade de ser a melhor versão de si mesma. E nisso, ambos ganharam, ambos venceram, ambos encontraram o que procuravam sem saber que procuravam. Quando a última pessoa finalmente foi embora e a casa voltou ao silêncio, Laura ajudou Antônio e Marieta a se acomodarem para dormir. Cobriu-os com carinho, desejou boa noite, apagou a luz. Depois, foi ao quarto de Sofia, que mesmo adulta ainda dormia ali quando visitava. Sua filha já dormia, exausta da festa. Laura a observou por um momento, orgulho inundando seu peito. Aquela jovem mulher bondosa e forte era a prova viva de que o amor se multiplica, que o exemplo ensina mais do que 1000 palavras. Finalmente, Laura foi para seu próprio quarto. Deitou-se e olhou para o teto, as memórias daquele domingo chuvoso voltando vívidas à sua mente. 5 anos. Parecia uma vida inteira, e ao mesmo tempo como se tivesse sido ontem. Fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu por ter olhado para o acostamento naquele dia. Agradeceu por ter parado. Agradeceu por cada desafio que vieram depois, porque cada um a tornou mais forte. Agradeceu por Antônio e Marieta, por Roberto que se redimiu, por Sofia que floresceu, por toda a comunidade que os abraçou. Agradeceu pela vida imperfeita, mas cheia de amor que construíram juntos. E ali, naquela casa que começara como um abrigo temporário e se tornara um lar verdadeiro, Laura finalmente entendeu o significado de tudo.
Não estamos aqui para acumular riquezas ou conquistar fama. Estamos aqui para nos conectarmos, para cuidarmos uns dos outros, para sermos a luz no dia escuro de alguém. Estamos aqui para amar. E ela amara, profundamente, incondicionalmente, transformadoramente. E isso, no final, era tudo o que importava. A história não terminou ali, claro. A vida continuou com suas estações, suas mudanças, suas despedidas inevitáveis. Mas o legado daquele ato simples de bondade perdurou. Ecoou através dos anos, através das gerações, através de cada pessoa que foi tocada por aquela história e decidiu também parar, também ajudar, também escolher o amor. E talvez seja isso que realmente significa fazer a diferença, plantar sementes de bondade que continuam florescendo muito depois que nos vamos. Gostou dessa história? Então não esquece de seguir o canal para ver mais histórias emocionantes e inspiradoras como essa. Toda semana tem conteúdo novo que vai tocar seu coração e te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida. Segue aí, ativa o sininho das notificações e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir uma história assim hoje. Até a próxima!